Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um aluno do Jogo Digital. Ele vai compartilhar aqui um pouco da trajetória dele, dos resultados que ele teve ao longo da jornada e também ajudar você a chegar aí no seu resultado de faturamento. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Rafael, eu sei que a maioria do pessoal que ouve essa entrevista geralmente vem da área criativa, vem do design. Eu não sei, eu sei que você caiu no design, mas eu não sei como é que foi o Rafael até chegar a trabalhar com design. Conta um pouquinho da sua jornada, como é que foi seu primeiro contato? Você sempre soube que Uhum. era o design? Como é que foi a jornada Não, desde o início? na verdade, eu comecei a prestar alguns serviços como designer, bem amador mesmo, porque eu gostava da parte de criação, fazia alguns trabalhos, e acabou que algumas pessoas começaram a me contratar, né, como freelancer para fazer alguns trabalhos. E aí eu fui estudando, fui me capacitando, e desde então não parei, né? Aí minha história, de fato, ela começou como freelancer, fazendo alguns trabalhos, até um ponto que, fazendo freelancer para outras agências, eu recebi o convite para ser sócio de uma agência, que é a que eu trabalho hoje, né? Então, aí ampliou um pouco também minha atuação e acabei fazendo de tudo um pouco dentro de marketing digital, não só a parte de design em si, mas parte de site, landing page, e-mail marketing. Então, toda a parte de construção eu acabei me envolvendo um pouco. E aí foram surgindo diversas oportunidades, né, de trabalhos diferentes. E aí eu fui explorando cada vez mais esses trabalhos. E num desses projetos, né, foi que veio esse convite para ser sócio de uma agência, de fato. Então, se olhar o histórico do Rafael desde o primeiro emprego, o primeiro trabalho, sempre foi com design. Eu empreendia com outras coisas, né, com parte de comércio, trabalhando na parte de RH. Então, teve um ciclo bem diversificado, digamos assim, né? E aí eu comecei a ter muito interesse em marketing digital, principalmente com a ideia de lançar cursos, trabalhar com lançamentos. Acabei nem para essa área em si e acabei trabalhando com a parte de designer mesmo, né? Acabei pegando gosto. E aí foi o que me levou até agora. Que legal. Eu pergunto isso porque tem muita gente que não veio da origem do design, fez uma transição, assim como o Rafael, e agora ele falando que ele teve uma experiência com comércio, com RH, isso explica muita coisa. O Rafael, durante a jornada dele, dava para perceber que ele tinha uma pegada comercial muito forte. Era muito notável essa habilidade nele, tanto é que ele somou muito para a turma. E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência fora do design até você realmente falar, ah, não, é aqui que eu me encontrei. A experiência, assim, eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos, eu tive a experiência de rodar um projeto que era de encontro de empreendedores. E aí eu acabei expandindo muito meu network e surgindo várias oportunidades, conhecendo pessoas novas, projetos novos, empresas diferentes. E começou a ficar muito latente essa necessidade das pessoas na questão de designer, né? De não ter quem produzisse algo que eles precisavam e, e que eu tinha várias ideias diferentes que eu achava que poderia agregar. E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas de forma gratuita mesmo. A gente chegava lá, ó, eu acho que isso aqui ficaria legal, o que você pensa? E meio que foi assim, eu fui fazendo muito trabalho gratuito para testar mesmo se aquilo ali fazia sentido ou não, até o ponto de começar a cobrar. E aí que foi começando a pegar um pouco mais de força, né? Nessa parte de design eu tive muitos altos e baixos. Então, como designer freelancer, digamos assim, eu até estava ganhando bem. Mas quando eu passei para agência, né, e incorporar outros serviços, trabalhar com FII mensal, contrato, então as coisas começaram a complicar um pouquinho. Aí veio a pandemia e deu uma enxugada significativa no orçamento da empresa por conta do cenário que a gente está vivendo, né? A gente teve que meio que se reinventar. Antes assim, eu acabei te conhecendo já com carrinho aberto. Aí eu já estava na posição de me colocar de novo como aprendiz,
cara, não sei nada, vou entrar aqui para, de fato, aprender a rentabilizar uma área que eu vejo muito potencial, que é algo que eu consigo dar conta, né, na agência, e que eu acho que pode dar um up de novo no negócio. E foi basicamente assim que eu cheguei na mentoria com essa mentalidade mesmo. Tá, como é que eu faço para rentabilizar o que eu fazia antes como freelancer? Como é que eu consigo criar novos serviços? Esse foi o grande desafio que eu me deparei, em pensar em novas formas de rentabilizar com o cenário que a gente está agora, né? Então, uma das maiores dificuldades suas, você falou que quando você fez a transição para a agência, sentiu muita dificuldade. Uma delas é de que abriram-se um leque de várias oportunidades que iam além daquilo que você já prestava como freelancer. Sim, sim. Quais dificuldades mais você tinha? Você lembra nessa época que você estava fazendo essa transição? Acho que a dificuldade maior que eu tinha era de adequar um serviço, né, para perfis diferentes de empresas. Eu acho que esse era o maior choque, né? Então, você pega empresas de diferentes tipos e tamanhos, e aí você não adianta você tentar formatar uma propostinha padrão, né, sem entender como é que o mercado funciona. E a gente estava tentando encaixar essas propostas e muita proposta acabava não indo para frente. Às vezes que tinha interesse de fechar, mas aí não tinha condição de arcar o orçamento, e aí ficava empurrando aquilo numa bola de neve sem fim. Ainda hoje acontece em alguns casos, e esses casos a gente acaba convertendo, porque a gente mudou a forma de negociação, a gente mudou o pensamento estratégico de como atender esse cliente, respeitando o momento que ele está, inclusive respeitando o momento que a gente está também. Né? Questão de equipe, de capacidade técnica, de como a gente consegue, de quantos clientes a gente consegue atender, e aí qual é o nível que a gente está hoje. Que Isso mudou legal. bastante. Então, olha só que legal. O Rafael já está contando um pouquinho de como é que a visão dele já mudou. Ele consegue sentir o nível do cliente e o nível dele, ele sabe se vai dar match ou não, se vai, se É. vai realmente dar aquele encontro. E você lembra como é que você se sentia quando você chegava no cliente e às vezes não fechava? Como é que era isso? Cara, é muito frustrante porque você entrega toda a atenção que você tem, né, para o cliente, e às vezes o cliente tem essa recíproca e reconhece, né, mas assim, o que eu mais me doía era o tempo de conversão, o tempo de fechamento e até o tempo de desistir do cliente. Né? Então a gente ficava ali roendo o osso até a última chance para tentar converter, né? E a gente viu que isso não funciona tão bem, nem emocionalmente falando, porque a gente se despende muito emocionalmente para dar essa atenção, né? E ao mesmo tempo você deixa de olhar para outras oportunidades que estão surgindo. E até mesmo olhar para dentro do seu negócio e ver o que, é que você pode fazer para melhorar. E foi o que a gente começou a fazer. Legal, é aquilo que você falou agora há pouco, né? Que nem todos os clientes estão no estágio de realmente contratar o seu trabalho. E essa maturidade da gente enxergar que existe um momento, né? É Uhum. muito legal, porque não desgasta a gente emocionalmente. A gente não acha que a culpa é por capacidade, nem por isso, porque realmente não está no momento do Não cliente, está no né? momento. Legal. E você lembra por que você falou que quando você me conheceu, você praticamente me conheceu, estava com o carrinho aberto. Foi. E você lembra qual foi o motivo de você falar assim, eu acho que isso aqui é para mim, eu acho que a mentoria é para mim, eu acho que isso aqui vai me agregar. Você lembra o motivo? Eu gosto de realmente saber. Cara, o motivo foi de fato que eu estava procurando um mentor, estava procurando alguém que abrisse o baralho mesmo, as cartas e mostrasse, olha, é isso aqui e isso sem ficar rodeando, porque assim, quando você faz curso, né, você é bom fazer curso, é bom, faz parte do processo de desenvolvimento, só que você tem que conectar muita coisa sozinho. E aí eu vi que para o que eu estava querendo naquele momento, eu estava realmente precisando de alguém que eu pudesse ter um contato e se eu tivesse dúvida, dizer, ó, minha realidade é parecida com o que você está falando, mas não se adequa. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu ligo essas peças? Então, foi muito em função disso, né? Segunda parte que eu senti muita verdade na forma que você estava falando, na forma que você conduziu tudo que eu cheguei a ver.
né? Fez muito sentido para mim. Não foi uma coisa, como é que eu posso dizer, fantasiosa, uma promessa que, você vai ficar milionário com a minha mentoria. Não, não era. E não era esse o meu objetivo. Meu objetivo era, de fato, aprender a como rentabilizar, né, algo que eu já fazia e que em outro momento fazia e tinha um retorno muito bom, só que por N fatores, talvez por ter deixado de lado, de alguma forma, eu acabei perdendo esse time. E eu precisava, de fato, não, peraí, o que que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? O que que eu posso ajustar agora para corrigir esse curso mais rápido? Então, foi basicamente isso que juntou o que você falou com o que eu já estava pensando, e aí deu match aí para a gente fazer a mentoria. E o Rafael, vocês devem ter percebido que ele não é uma pessoa muito tímida, ele se expressa muito bem, né, por essa experiência talvez do comércio, do RH, mas eu acredito que o Rafael tenha se esbarrado em algum desafio, alguma dificuldade na hora de implementar. E aí, durante a implementação, onde foi que apertou mais? Falou, nossa, aqui eu tô. Você pode compartilhar com a gente? Posso. Assim, apertou muito que eu sou a tartaruga da turma, porque eu acabei nem fazendo, acho que 90% do que eu deveria ter feito até então. Mas eu fui um pouco mais assertivo para o momento que eu tô, né? Respeitando um pouco o momento que eu tô. Então, assim, eu tive muita dificuldade de parar e fazer os exercícios, né? Que você passou e executar. Mas aí eu fui vendo, dentro do que eu estava passando no negócio em si, o que que eu conseguia somar e talvez resolver um problema de forma mais efetiva, né? Porque o problema da gente acabava que não era trazer o cliente, não era ter a prospecção. O que, na parte da mentoria, ajuda muito nessa construção de você ter realmente a prospecção, ter um canal de venda mais ativo, né? Sair da forma de estar ali buscando o cliente, mas o cliente vinha até atrás de você. A gente recebe muito cliente por indicação, network, então esse não é um problema que a gente tem tão grande. Claro que é sempre bom ter mais clientes me procurando. Só que eu vi que o problema da gente estava muito mais na negociação. Cara, o problema da gente não está em ter cliente para conversar, para atender. O problema da gente está em ajustar a proposta, entender o cliente, entender o momento da gente, traçar uma estratégia que seja mais funcional, né? Então, basicamente, assim, eu comecei com a ideia de fazer a mentoria em cima da minha imagem, né? Começar a me posicionar como designer, estrategista e tudo mais. E aí acabou mudando no meio da mentoria, eu decidi por outro caminho devido às dinâmicas da mentoria em si, né? Então, você fez uma dinâmica de negociação que, para mim, foi um divisor de águas, porque eu vi da forma que você faz, da forma que os outros colegas estavam fazendo e que eu já fazia bem, né? Eu vi que, poxa, se eu ajustar aqui, eu acho que talvez dê um resultado melhor. E, de fato, deu um resultado bem, bem significativo em pouco tempo. Então, de um mês para o outro, deu uma virada de jogo bem grande. Então, olha só que interessante. O Rafael, vocês devem ter percebido que ele não é aquela pessoa tímida, ele já fazia reuniões, já negociava com o cliente, só que ele percebeu que ainda assim nessa área ele tinha alguma coisa que ele não estava entendendo do jogo. E aí, onde foi que fez mais diferença para ele foi na negociação. E tem muita gente que recebe pedidos de orçamento, vai para reunião com o cliente e às vezes bate na trave, às vezes não é o atrair que é o problema, que é o que o Rafael disse. O problema não era atrair cliente, tinha cliente, mas toda reunião chegava e batia na trave e eu não sabia o que que era. E então quer dizer que se você é uma pessoa tímida e acha que o problema é a timidez, saiba que não é. A prova disso é o Rafael, que ele não é uma pessoa definitivamente tímida, ele realmente ele participou muito, sempre colaborou muito com a turma, deu dicas, e foi onde ele mais sentiu diferença, foi na negociação. É isso mesmo? O problema, eu acho que não é a questão de ser tímido ou não, porque a gente encontra formas de lidar com nossas limitações. Então, se você é tímido, tem várias formas. Você pode fazer negociação completamente por texto, tem solução para isso. O problema não é esse. O problema é a clareza que eu não tinha do posicionamento inicial do serviço, né, do que eu estava fazendo
e do que o cliente estava precisando. Então, essa falta de alinhamento foi o que travava muito na negociação em si. Então, não adianta de nada fazer os orçamentos maravilhosos, diagnósticos de 1 hora, 2 horas com o cliente e não tinha fechamento. Às vezes, aconteceu recentemente até. Tem um cliente que fazia 6 meses que eu cheguei a conversar com ele, não tinha feito nenhum processo inicial todo, ele acabou contratando outra empresa e retornei a conversa com ele. A gente fez o processo de diagnóstico, conversou tudo direitinho, teve reunião presencial e tudo mais. E nesse caso, pela questão da negociação em si, desenvoltura e tudo mais, fez diferença. Porque o cliente tem um perfil muito particular de comunicação. Mas, no geral, tem cliente que nunca olhou para minha cara. Tem cliente que anos que eu atendo e nunca viu, nunca me viu. E não faz diferença nenhuma. Eu sempre falei pelo WhatsApp, ligação e muito pouco. O essencial, já era um cliente que já sabia o que queria. Então, é muito diferente quando você tem que estruturar um projeto para vender para o cliente. Quando o cliente já sabe o que quer, não faz muita diferença a questão da sua desenvoltura em fala em si. Né? Você já tem uma forma de estruturar. Então, peraí que agora o que você falou é muito disruptivo. É que tem muita gente que acha que o problema é porque na cidade onde ele mora não tem os clientes que pagam mais. Esses clientes que não te veem presencialmente, quer dizer que eles não são necessariamente da sua cidade? Não, tem alguns que não. A gente está atendendo clientes de outros estados. Então, o que acontece? Pronto, tem reuniões que a gente faz que é via Google Meeting, Zoom. Então, eu nem câmera coloco. Eu vou colocar agora por uma questão mais de estratégia de venda em si, mas até então a gente não usa nem câmera. O cliente usa, né? E eu faço leitura corporal do cliente na hora, mas é só um diferencial. Mas tem cliente que nunca me viu de fato. E a gente faz a reunião ali, mostrando a apresentação, vai fazendo negociação, mas de outros estados. Eu não vou, fechou o cliente da Bahia, né? Que aí tá viajando. Então, assim, não vou até onde ele tá para fechar. É só você ter uma proposta bem definida, saber o que você vai negociar, o que você vai abraçar e não abraçar, que é uma coisa que na mentoria me deu muita clareza do que não tentar fechar numa negociação, né? Porque aí você acaba se comprometendo a fazer muito mais, e muito mais que o cliente não quer, não vê valor, e você acaba perdendo o foco do teu negócio. Então, tem cliente que você precisa demitir, é isso? Tem cliente que a gente já demitiu, por sinal, porque aí você acaba gerando um valor que o cliente não quer, não interessa para ele. Então, ele quer algo mais simples, que talvez a gente pudesse atender, só que pela leitura que a gente está agora, a gente enxerga que esse cliente não é interessante para a gente, porque a gente não vê um crescimento, né, em serviço com ele, em possibilidades na mentalidade do cliente. Então, a gente começou até a olhar para o cliente de uma forma diferente e ver, esse é o cliente que eu quero atender? Então tá certo. Então a gente vai fazer um redelivery, a gente vai exponenciar em outros sentidos. Mas quando a gente vê que não é um perfil interessante para a gente de fato demite cliente mesmo. Que legal, que legal. E o pessoal, quando começa, eles ficam desacreditados, né? Porque não é imaginável você dispensar cliente. O pessoal, geralmente, quando entra na mentoria, eles falam assim, o quê? Fechar a agenda para dizer não para cliente, mas tão importante quanto é traçar o cliente ideal, é traçar o cliente não ideal também, que é o que você disse, né? Exatamente. É uma dor necessária para você crescer, né? Pronto, tem um ponto de dor em mim na mentoria que é assim, não conseguir fazer a segmentação, nichar tanto quanto eu gostaria, né? Pela o leque que eu já tenho, pelos clientes que chegam para mim em função disso, né? Mas a minha ideia de produção de conteúdo é exatamente para fazer esse processo de nicho, porque o cliente já vem educado para você, já vem entendendo o que ele quer, o que ele precisa, já tem um processo de educação. Isso facilita muito na negociação. Você gasta muito menos energia. E eu vi isso na dinâmica. Em quanto tempo que eu levo no processo de negociação e em quanto tempo quando você tem uma proposta formatada como você fez lá, faz muita diferença. Você consegue fechar ali na hora e não precisa ficar roendo 28, 30 dias para ter um feedback se vai ou não vai.
né? Eu, E eu isso vou, faz diferença. eu vou pedir para você só repetir isso que você falou, porque muitos Uhum. designers falam assim: ah, mas produzir conteúdo realmente dá certo? E o que você me disse agora é que o cliente vem mais preparado para a reunião? Sim, sim, porque tem cliente, pronto, isso aí, todo designer passa por isso. Tem cliente que acha que é designer, né? Então, por mais que você faça a melhor construção, a melhor defesa que você puder, tem um cliente que vai dar o pitaco e, além de dar o pitaco, ele diz, não, mas eu quero assim, né? Então, quando o cliente não tem um contato prévio com você, não entende a tua linha de trabalho, você vai ter que fazer uma defesa maior, né? Você vai ter que argumentar mais para não ter uma alteração, para não ter uma mudança de estratégia no projeto. Então, isso despende muito mais energia no atendimento com o cliente que já está fechado. Já quando você produz o conteúdo e o teu cliente vende o conteúdo, já faz muita diferença. O que que a gente fez, né? Eu não cheguei a implementar a parte de produção de conteúdo prévio. O que a gente fez foi alterar alguns anúncios que a gente já rodava e no processo de atendimento a gente já fazia essa defesa antecipada. É como se produzisse conteúdo para aquele cliente específico. Então a Em gente tempo personalizou a real, linha. como se fosse em tempo Exatamente. real. Exatamente. No processo de atendimento a gente produzia o conteúdo de defesa antes de fato entrar na negociação de fechamento. Então a gente meio que acelerou esse processo de educação, porque a gente sabe que fechando o trabalho, no decorrer do trabalho, se a gente não fizer algumas argumentações, algumas defesas, você demora muito tempo para ter o fechamento de alguma coisa com o cliente, porque o cliente vai ficar refutando. Ah, não, mas eu queria assim, eu queria assado. E aí você, se você não tiver, pelo menos a mentalidade de como você vai fundamentar que é para ser assim ou assado, o teu cliente vai ficar pedindo 300 alterações. Então, nessa questão da produção de conteúdo, existem diversas formas de produzir conteúdo. Você ensina muitas delas que inclusive eu utilizei algumas ideias para fazer essas defesas, que são coisas mais práticas, né? Exatamente para não ter esse retrabalho pós-fechamento e correr melhor, né? E até para o cliente já conseguir aquela amostra grátis. Então a gente fez o conteúdo de amostra grátis para o cliente. Olha, se teu conteúdo fosse assim, seria interessante assim por causa disso, disso, disso. Colocar logo tal, não colocar logo, ó, a tipografia não está correta. Então, teve até um caso que foi no mês passado para esse mês, que a gente fez o fechamento, era um contrato que era R$ 500 por mês e passou para 2.100 e alguma coisa. Então, só por essa argumentação, porque estava fechado com outra agência e a gente acompanhava, fazia o debriefing do que eles faziam. E aí eu comecei a argumentar, ó, a tipografia não acho que deveria ser esse tipo de tipografia por conta disso, disso e disso, dificulta a leitura, percebe isso. Então a gente fazia argumentação até no concorrente, né? Não com a ideia de denegrir nem nada, até porque é uma coisa que eu até falava, disse, ó, não precisa mudar de agência, mas peça para considerar esse tipo de alteração porque vai fazer diferença. A legibilidade, as cores não está adequado, está alterando muito. Então, quando a gente começa a fazer esse processo, aí a gente fazia umas peças meio que amostra grátis. Olha, tenta fazer nesse formato. Ó, o conteúdo, tenta fazer de tal forma para ser uma coisa mais atrativa. Aí você começa a desenvolver um relacionamento mais de confiança. Porque se a outra empresa for acatando e for se desenvolvendo e melhorando, show de bola. Vida que segue. Mas quando o cliente acaba se frustrando, isso eu estou falando de um cliente que era, quer queira, quer não, já era um cliente, ele só mudou de ticket, né? Porque a gente abraçou outras coisas. Mas quando você pega um cliente que você tá ali tentando fechar e você faz essa amostra grátis, né? Aí você consegue defender seu ponto de forma visual, né? Ó, é o conteúdo de fato para aquele cliente específico. Isso conta muito, ganha muitos pontos. Eu percebi isso em negociação, pela atenção que você dá de parar um tempo para repensar, refazer um design de algo que ele já está fazendo, que você vê que é super simples de resolver, e aí você tira ali um tempinho, faz aquilo ali e conversa com o cliente e diz, olha, se teu conteúdo fosse assim, faria mais sentido? Aí você começa a negociação de fato.
Mas o que eu sinto é que eu ainda preciso, de fato, entrar com essa parte de produção de conteúdo, porque facilita muito a vida. Muito mesmo. Se tivesse nichado com produção de conteúdo da forma adequada, viria cliente que eu quero num nicho específico, um tipo de serviço específico, e facilita muito, né? Você gasta muito menos energia em todo o resto do processo. Então, o Rafael nem implementou tudo que ele aprendeu, ele já conseguiu bons resultados, a gente já vai falar desses resultados. Só que o que eu percebo no Rafael, na evolução, é muito interessante, né? Porque a gente pega no primeiro encontro e vê o Rafael depois de um tempo. Tinha uma coisa que eu falava muito para o pessoal da turma, é aprender a conduzir o cliente como se fosse numa valsa, né? Conduzir. E o pessoal, às vezes, ele vai com a mentalidade de só tirar pedido. Já chega para o cliente e pergunta, o que você precisa? E é Sim. muito nítido ver a transformação do Rafael em ele conduzir a reunião para os serviços que ele considera que seriam mais ideais. E aí ele parte de um FII, acho que é FII, né? De 500 para 2.100, um aumento de 400% no ticket. Então, olha o poder de você saber conduzir o cliente na reunião, não é somente tirar o pedido. Isso faz uma diferença tremenda, não é mesmo? Sim, sim. Show de bola, Rafael. E em termos de resultado, como é que era o Rafael antes? Quais eram os resultados que você tinha antes com a sua agência? E como é que é hoje o resultado que você tem com a agência? Cara, antes a gente tinha uma oscilação muito grande. Então a gente tinha meses que fechavam projetos grandes e ficava nessa baixando. E teve, assim, por conta da pandemia, a gente teve meses que foi pouco antes da mentoria, a gente teve uma queda de sair 4 clientes de uma vez só. Porque teve cliente que fechou realmente a empresa, cliente que não tinha condição de pagar. Então a gente baixou para o nível de 3.000 mês e até ter mês de ficar negativo, de fato. Não tem receita só para cobrir custos e tudo mais. Depois que a gente começou a mudar alguns processos, de fato, né, a gente começar a trabalhar mais no interno e ajustar as coisas, a gente começou a ter saltos de fechamento, né? Então, a gente entendeu todo o funil de vendas da gente, quais são os serviços, o que, que a gente vai entregar, qual é o perfil desse cliente, como é que a gente vai negociar, qual é o tempo que isso vai despender de trabalho em si. E aí a gente começou a ter fechamento de 2.000, de 1.000, de 700 e foram crescendo. Hoje a gente está passando já, chegando nos 7.000, passando um pouco dos 7.000 com os últimos fechamentos dessa semana, né? E ainda tem fechamento represado, em função da pandemia. Que show. Então, Rafael, assim, quando a gente entra no jogo, eu peço para eles mapearem o ponto A deles. O Rafael falou que estava na faixa dos 2, 3 mil. No jogo digital, ele é considerado a peça do cavalo, nos 3K de faturamento. Hoje, ele atingiu o nível torre, então, que é o 7K de faturamento. E o objetivo é se tornar rainha e rei. Rainha ou rei, né? Que a Sim, rainha sim. é os 10K de faturamento e o rei é os 10K de faturamento recorrente, que é um jogo bem interessante de entrar, né? O processo que a gente está de fato no 10K de recorrência, a imagem, né? Porque todos os clientes que a gente fecha, que a gente contabiliza de fato como ganho, são os mensais, né? São os que entram para contrato de semestre, 12 meses e por aí vai. Então, esse é o que a gente foca. Eventualmente, mês a mês, ocorre do mesmo cliente que fechou com a gente, fechar uma demanda a mais, né? E isso vem ocorrendo naturalmente. Mas esse não é nem o foco da gente. Se acontecer, show de bola, a gente vai lá e faz, mas não é o foco. E isso vem também da ideia da mentoria de perceber isso, tá? O que que a gente vai dar atenção, né? E não tentar fazer o fechamento É uma estratégia de negócio, não é uma questão de estar certo ou errado, né? Se o teu negócio é vender identidade visual, você não vai fechar uma recorrência com o cara o ano inteiro, não tem como. Você vai fazer um projeto de identidade visual e você vai tentar fazer os fechamentos ali para bater o teu faturamento. Aí é um modelo de negócio diferente, digamos assim. Mas no que a gente está trabalhando é já nesse nível de mensal mesmo, teu faturamento já recorrente. Tem uma colega que fez junto com o Rafael, que é a Laísa, também entrevistei ela aqui, e na mentoria ela não tinha nenhum recorrente, nenhum.
E ela queria falar, não, só identidade visual, só identidade visual. E eu falei, vai para recorrência, para você ter faturamento e paz de espírito. Depois, os que entrar, é um a mais para o seu faturamento, que é exatamente o que o Rafael está dizendo. E é muito louco, né? Porque quando você começa a ver essa recorrência, você começa a ter mais oxigênio para respirar e conseguir pensar em outras coisas. É Cara, dá bom uma isso. satisfação totalmente diferente de você pegar o trabalho para fazer, porque não fica aquela pressão psicológica de, cara, tem que fazer para terminar e fechar outro, porque teu negócio depende desse fechamento, né? E dessa venda individual, e não tem nada de errado, desde que você tenha a consciência, porque assim, se você tem essa a visão de quantos clientes eu tenho que fechar, qual é o nível de cliente que eu vou atender, qual é o tipo de serviço que eu vou fazer, muda muito a tua cabeça, né? E essa questão, e você já abriu o olho, qual é o cliente, qual é o serviço de recorrência que eu consigo incorporar aqui no meu negócio para fazer um fechamento, nem que sejam valores menores, né? Mas que você vai galgando e elevando esse nível aos poucos, né? Isso aí faz muita diferença. Que legal, que legal. E, Rafael, qual foi o tipo de resultado? Eu sei que faturamento é geralmente o que o pessoal mais foca, mas o tipo de resultado que você não esperava que você ia ter e que você conseguiu ter após implementar tudo. Que não estava assim, você falava assim, isso aqui eu não estava esperando. Tem alguma coisa? Cara, tem um caso, além desse que eu falei, né, do aumento de ticket, porque de fato eu não esperava. Teve outro que é um cliente que quer fechar, é a segunda resposta que eu adoro hoje em dia. É o que quer fechar, mas não tem dinheiro para fechar, né? Quer fechar de todo jeito, mas não sabe ainda como é que vai fechar. Que foi o cliente que há um bom tempo a gente vinha prospectando e a gente fez todo o processo comercial novo, né? Rodando todo o alinhamento de novo, com essa premissa nova. E a gente já fez uma degustação de como é que poderia ser o negócio dele. Então, a gente fez uma produção de conteúdo. Na verdade, não foi nem a produção de conteúdo, né? Foi um processo de diagnóstico e a gente mostrou o que o negócio dele poderia se tornar. E a gente arrumou algumas coisas, a gente fez o processo de consultoria também, mas assim, só essa determinação do cliente de encerrar a reunião e dizer, cara, não sei como é que eu vou contratar vocês, mas a gente vai contratar vocês. Não sei, eu vou fazer tudo aqui que vocês passaram para a gente, mas assim que a gente resolver, a gente vai sentar e a gente vai ver um jeito de fechar. Então, assim, o que eu não esperava era ter essa a gratificação pelos clientes, que fecham ou não, né? De ter esse feedback sempre. Tá virando uma cultura mesmo de ter esse feedback. Poxa, obrigado pela atenção. Poxa, vocês realmente sentam para entender o negócio e dão a melhor solução, não estão tentando vender qualquer coisa. Então, às vezes, a gente desvende um serviço que para a gente é mais lucrativo, até. Mas porque para um momento do negócio do cliente não é interessante para ele. Então, às vezes, é até de você não vender a identidade visual, porque no negócio do cliente, naquele momento, não comporta. Então, você vai tirar o poder dele de outra estratégia visual que você pode fazer, de conteúdo, de gestão de tráfego, qualquer outra coisa, para botar para uma identidade visual que, por si só, ela não vai fazer milagre no negócio do cliente. Então, assim, ter esses feedbacks, ter esse reconhecimento é muito gratificante. No dia a dia, você está trabalhando e receber isso. E aí, para esse cliente, você deu a consultoria gratuita ou você ou vendeu a consultoria para ele? Não, a gente fez a consultoria, a gente faz sempre o diagnóstico do cliente. No processo de diagnóstico, a gente estendeu para uma consultoria porque ele realmente queria fechar e a gente viu o cenário que ele estava, não adiantava a gente vender naquela hora. Cara, tu tem que arrumar isso aqui. A gente passou uma lista, um questionário, fez um questionário com eles, cara, isso aqui tu tem que identificar teu negócio para a gente poder trabalhar. Se você não souber disso aqui, não adianta. Você vai contratar gente e você vai bater no mesmo problema, porque você está com problema de gestão interna. Então, assim, a gente dá esses direcionamentos e o cliente vai lá e resolve. Então, a gente fez essa consultoria, que para a gente é um processo diagnóstico, a gente foi lá, formatou algumas perguntas, sentou com ele e explicou, e ele foi lá correr para tentar resolver. E aí a gente teve esse feedback, né? A ideia, uma parte do fechamento que a gente ia fazer, ele acabou fazendo só. Foi lá e meteu a cara para fazer sozinho e conseguiu aparentemente resolver. Mas, assim, às vezes você fecha o cliente por exemplo, não fechei agora com esse cliente, né? Mas está louco para fechar. E eu tenho certeza que qualquer indicação que vier dele vai vir a indicação de peso.
cara, vai lá e senta com os caras, porque os caras são atenciosos, os caras sabem o que estão falando, os caras não vão te colocar no caminho errado, vão te explicar por que isso, por que não aquilo. Então, tem todo uma estratégia também comercial por trás, né? E assim, eu acredito muito que você tem que ajudar as pessoas para ser ajudado, né? Não é, não estou aqui só para fazer dinheiro, não quero só vender para bater meta de faturamento. E aí entra aquela mentalidade de você demitir o cliente. Da mesma forma, tem um cliente que não está com condição financeira naquele momento, mas não te custa nada sentar com a pessoa e, poxa, organiza aqui, que mais para frente, quem sabe você consegue contratar. E a pessoa não te esquece nunca mais. Né? Então, assim, eu acho que é a mentalidade do empreendedor, da empresa, da cultura da empresa, que faz muita diferença. Eu acho que é o que o país da gente precisa, né, para ir para outro nível, né? Ter mais mais boa fé de tentar realmente ajudar as pessoas sem só querer empurrar serviço a todo custo. Show. Isso é muito legal, né? Não pensar a curto prazo, pensar a médio e longo. E é o que você falou, pode ter certeza que a hora que ele tiver condições, você vai ser a primeira opção dele. Sim, sim. E muitas vezes eu também precisei. O cliente vinha até o Saulo, falava que queria fechar um site porque eu queria vender na internet, que na visão dele era só abrir um site que ia despencar a venda. E a gente sabe que não é bem assim, Uhum. né? Quando você faz esse direcionamento para aquilo que realmente vai de fato ajudar a solucionar o problema, aí realmente você conquistou um cliente. Você não fez uma venda, você realmente conquistou um cliente que dá para trabalhar a médio e longo prazo. E assim, na minha opinião, quando você faz isso com produção de conteúdo, você faz isso em massa. É, Essa é exatamente. a diferença que digamos, hoje eu faço de forma unitária, né? Individual, poderia ser mentoria, consultoria, enfim. Mas é um processo individual, por isso que a parte de produção de conteúdo, para mim, ela é um ponto de dor que eu estou para resolver, porque quando você produz conteúdo, e eu falaria a mesma coisa através de um conteúdo para milhares de pessoas, meu poder de conversão, né, de fazer com que um seguidor vire, de fato, um potencial cliente, é muito mais fácil. A pessoa às vezes está procurando aquilo ali e você traduz de uma forma que ninguém está falando. Show, show. Que legal, que legal. Que legal, muito bom, Rafael. Tenho certeza que as suas dicas aí vão ajudar muitos profissionais que estão caminhando aí no design. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu gosto de fazer uma pergunta que hoje o Rafael com certeza tem outra mentalidade de quando teve o primeiro encontro de mentoria, antes de entrar na mentoria. Se o Rafael hoje fosse falar com o Rafael lá antes de implementar todas essas mudanças, quando estava passando os perrengues com a agência no meio da pandemia, não sei se você chegou a pensar em mudar de área, fechar a agência, fazer outra coisa. Tem um pessoal que no meio da pandemia pensou, né? A Laís foi Sim. uma delas. Ela falou na entrevista que ela quase pensou em fechar o estúdio de design dela. O que que você falaria para o Rafael lá daquela época que estava passando perrengue? Se você pudesse dar esse recado hoje, voltar no tempo e falar para ele. Cara, eu acho que eu falaria para mim é que se você tem a clareza do que você está conduzindo no negócio, entender que você está tocando um negócio, você tem que ter clareza tanto do interno do negócio como o externo, que no caso é o cliente, né? E o mercado em si. Mas é saber conectar o que você está fazendo, o alinhamento do teu negócio com o alinhamento do cliente. E quando você entende isso com uma clareza, digamos assim, com mais facilidade, faz muita diferença. Você sabe onde apertar, né? Não fica tentando acertar em qualquer lado. Você vai direto no ponto X para resolver as questões. Eu acho que seria basicamente isso, entender, ó, entende primeiro qual é o momento que você está, qual é o que você... o momento é negócio, né? É um cavalo, é um peão, é um bispo. Entende esse momento, entende o que vai te levar para outro nível, e entende qual é o teu cliente que vai estar nessas categorias, né? Nesses níveis. Como é que você vai trabalhar nessa perspectiva? Eu não tinha, cara. E assim, eu já estava há alguns anos numa agência, eu já tinha esse vislumbre de que era para esse caminho, mas em alguns momentos da mentoria eu falei para o grupo que, cara, me deu uma clareza absurda, porque você tornou de uma forma muito lúdica, né? Pegou ali, gamificou todo o processo de crescimento,
tanto o nosso como o do cliente, entender como esses níveis se correlacionam e como você traça estratégia para resolver em cada nível. E saber que cara, não adianta tu pegar a estratégia do peão e tentar jogar lá no rei, porque não vai dar bom, não é sustentável, né? Então, isso se eu tivesse dito para mim no início, eu já teria talvez aplicado algumas coisas antes. Falta braço, né? Falta braço, você Falta tentar. abraço, eu falo isso lá no grupo, eu falo bastante. Não é falta de querer às vezes é realmente porque você está pegando cliente novo, você traça algumas coisas para melhorar dentro do teu processo e demanda energia também. Você tem que parar um tempo para pensar, né? Então, até assistir novamente as aulas, ver com calma, tentar aplicar aquilo ali, enfim, leva um tempo, né? E assim, a corrida, essa corrida imaginária que você tem que fazer para ontem, tudo, cara, tem que respeitar o teu momento também. Então, isso eu acho que eu falaria para mim e que eu falei antes de começar de fato, né? Respeita o momento que você tá, não adianta querer correr adoidado para gerar resultado, porque não é sustentável. Eu digo isso porque eu passei por isso várias vezes. Então, eu tive processos de crescimento que eu cheguei a ter faturamento bom e ficava oscilando. Então, assim, esse processo de não ser sustentável, não segurar, eu passei várias vezes. Então, é basicamente isso. Entende teu jogo, entende como é que as coisas estão funcionando e adequa essas pecinhas direito. Show, ótima dica, achei excelente. Ele falou de empatia e falou de entender o teu momento. Teu momento é do cliente, né? Ele reforçou muito isso. Uhum. Rafael, obrigado pela sua participação. Foi muito rica essa conversa. Tenho certeza que o pessoal que assistiu, com certeza pegou muitos insights aqui com você. Gratidão mesmo. Nada. Pessoal, brigadão então. Até a próxima. Até mais, Rafael. Até mais. Tchau, tchau, gente.